Muito bom falar para pessoas da terceira idade, que só chega na terceira idade quem está vivo, né? Então eu espero, daqui a pouquinho tempo eu vou estar lá. No Brasil, é considerado idoso a pessoa a partir dos 60 anos. Alguns países um pouco mais, outros um pouco menos, mas que bom que vocês estão aqui e que bom que vindo a um encontro como este, como tantos outros que eu sei que tem tido, vocês estão dizendo que se importam com vocês mesmos e são pessoas que estão se cuidando. Que às vezes nós cuidamos mais dos outros do que cuidamos de nós mesmos. E viver é uma questão de prevenção. Há muitos males que nós podemos evitar durante a vida, se nós nos prevenirmos, se nós cuidarmos um pouquinho de nós. No Brasil, o crescimento populacional do idoso é inexorável e muito rápido. O Brasil hoje tem 14 milhões e meio de idosos. Isso quer dizer que 8,6% da população brasileira é idoso. E eu me lembro, não muito tempo atrás, quando a gente ouvia dizer que o Brasil era um dos países mais jovens do mundo, né? Mas o tempo passa muito mais rápido do que a gente imagina. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana que ficou viúva, e o esposo faleceu com 86 anos, e ela disse assim, ele foi embora tão cedo, né? Nós perdemos a noção do tempo. Quantos de nós que têm filhos e dizem assim, ontem era um bebezinho, estava no meu colo, era isso, o meu netinho, que era tão... E de repente, quando você vê, aquela pessoa já se tornou um adulto, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE de Geografia e Estatística, daqui a 25 anos, ou melhor, no ano de 2025, nós seremos o 6º país mais idoso do mundo. Então, nós precisamos nos cuidar e precisamos ensinar aqueles que estão crescendo, estão caminhando para a velhice. A medicina diz que nós começamos a envelhecer a partir dos 30 anos. Até então, tudo está se formando. Depois dos 30 anos, então a gente já começa a ter uma redução celular, que vai indicar que eu estou envelhecendo. Na terceira idade, os transtornos de desordem psiquiátricas são mais comuns, aumentam na terceira idade. Então, todo transtorno psiquiátrico, todo transtorno psicológico, ele aumenta quando chega à terceira idade. Mas uma coisa muito importante para vocês guardarem, você não precisa ser depressivo só porque você é idoso. Algumas pessoas acham que a depressão é inerente à terceira idade. Não é verdade. Então, não esqueçam disso. Não é porque eu envelheci que a depressão vai vir sobre mim de qualquer maneira. Não. Nós podemos envelhecer e podemos envelhecer sem estar deprimidos. Então, os transtornos de humor, os transtornos distímicos, eles vão ficando cada vez mais frequentes à medida que nós vamos envelhecendo. E isso começa a trazer alguma dependência funcional, alguns começam a ter isolamento social. O risco de suicídio entre os idosos tem aumentado muito, porque o suicídio ele é inerente à depressão. Então, quanto mais deprimidos formos ficando, mais rápido o suicídio, ou o desejo, ou a tentativa, ou a ideação suicida. Uma coisa é eu ter vontade de morrer. Outra coisa é eu planejar a minha morte através de um suicídio. Eu percebo na minha prática clínica que é muito interessante uma linguagem comum entre os cristãos que começam a ficar deprimidos. Eles começam assim, Jesus podia me levar. Eu já cumpri a minha tarefa, Deus podia me levar. Algumas pessoas acham bonito alguém falar isso. Não. Primeiro, irmãos, porque a depressão ela é uma doença tão sorrateira. Nós temos no mundo hoje mais de 350 milhões de pessoas deprimidas.
E esse dado pode ser o dobro, porque esses são os dados que nós temos catalogados, ou seja, a gente só sabe, os institutos de pesquisa só podem contar os deprimidos com aqueles que vão ao hospital, que procuram ajuda, que procuram um psicólogo, que procuram um psiquiatra. Tem pessoas que sequer sabem que estão deprimidas. Então, vamos pensar um pouquinho o que é a depressão. A palavra depressão, ela vem do latim, que quer dizer depressos, ou o significado dela é abatido e aterrado. Então, se a gente for pensar no trânsito e a placa disser assim, cuidado, uma depressão na pista, o que é que vem pela frente? Um buraco, é para baixo. Esse é o sentido da depressão, quando eu sofro uma baixa de humor muito grande. Nós não podemos dizer que está deprimido uma pessoa que está triste há 3 dias. Nós temos que ter também uma diferenciação muito específica entre tristeza e entre depressão. Primeiro que a tristeza... Agora fiquei triste, não, já melhorou. Quando nós só estamos tristes, nós sabemos a origem da tristeza. Morreu alguém, perdi o emprego, estou desempregado, meu netinho está doente, meu genro perdeu o emprego, problemas financeiros, a gente sabe a origem da tristeza. Na depressão, nem sempre a gente sabe por que está triste. De cada 10 pessoas que procuram um médico no Brasil hoje, pelo menos uma delas está deprimida. Preparando esse estudo, eu fui fazer uma conta com a minha clientela no consultório. E eu descobri que 60% das pessoas que eu trato hoje no consultório são pessoas que estão deprimidas. 40% têm outro tipo de dificuldade, mas 60% delas estão deprimidas. Isso não é pouco. Para a medicina e para a psicologia, a depressão é uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é quando há um conjunto de sintomas. Então, a gente vai ver daqui a pouco uma lista de coisas que contém um deprimido. Claro que olhando aquela lista, cada um de nós vai ter pelo menos um item daquele. Mas eu não posso dizer que eu estou deprimido, então eu estou deprimido. Não. Primeiro que a depressão ela tem um tempo para se instalar. E o diagnóstico de depressão, só um profissional qualificado pode fazer. Há uma visão muito negativa do envelhecimento que pode interferir na adaptação social, no bem-estar e na postura da sociedade em relação aos idosos. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Às vezes nós achamos que nós nos conhecemos. Quando eu me conheço, eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. Quando eu digo para alguém assim, se cuide, o que é se cuidar? É uma palavra que a gente ouve assim, às vezes até numa despedida. Vai embora, tchau, beijo, se cuida. O que é se cuidar? Quando eu amo alguém, eu quero cuidar daquela pessoa. O que significa cuidar? Fazer o que ela gosta, dar o que ela gosta, proporcionar bem-estar para aquela pessoa. Quando é que a gente recebe um presente muito bom? Quando ele é dado por alguém que me conhece muito, que me dá exatamente uma, nossa, como é que você adivinhou que eu gostava tanto disso? Ou já aconteceu, eu já vi pessoas ganhar presente e dizer assim, quem me deu esse presente não me conhece, porque eu jamais usaria uma coisa dessas. Então, se cuidar é prestar atenção em você. E às vezes nós temos dificuldade de receber elogios. Nós deixamos que as melhores coisas sejam para os outros. Quem que não tem em casa aquela toalha bonita, aquela louça que só usa quando tem visita? Ou seja, só a visita que merece, você não. E aí você guarda. Quando você morre, os outros vão usar o que você nunca usou a vida inteira, que poderia ter usado, né? Então, crie alguns hábitos que são muito saudáveis. Na minha família, sempre que alguém faz aniversário, ou dia dos pais, dia das mães, domingo agora, dia do pastor, qualquer data comemorativa de alguém da família, a gente faz um almoço, um jantar,
melhor louça, com a melhor toalha, o que nós temos de melhor. Que ninguém merece nada melhor do que a minha família ou do que você mesmo. Um dia minha secretária chegou no consultório e eu tinha comprado flores e coloquei num jarro. E ela chegou, olhou para aquele vaso e eu fiquei observando, ela correu na agenda. Então ela queria ver se ela tinha perdido alguma data, né? O que aconteceu? E aí ela voltou para mim e disse, não é seu aniversário. Eu falei, não, não é. Também não é seu aniversário de casamento, não é. Você ganhou flores? Eu falei, ganhei. Eu fui judiando para ver até onde aquilo ia, né? E aí ela disse, doutora, eu perdi alguma data? Eu falei, não perdeu data nenhuma. Quem que lhe deu essas flores? Eu falei, eu mesma. Ela disse, que sem graça. Você já viu gente se queixando, eu gosto tanto de flores, mas tanto tempo que eu não ganho. Vai lá e compra, gente. Coloca num vaso bonito, põe na sua casa. Eu gosto tanto de comer tal coisa, mas ninguém lá em casa gosta, eu não faço mais. Por que você não faz? Vou fazer só para eu comer? Claro, vai fazer só para você comer. O contrário também é verdade. Eu sou casada com um mineiro que adora jiló, eu não suporto jiló. Mas eu faço jiló para ele, não é porque eu não gosto que ele não vai comer mais, né? Fui lá para minha sogra quando estava viva, pedi para ela me ensinar, de vez em quando eu faço jiló para ele. Agora, algumas coisas que ele não come, eu não vou comer mais só porque eu me casei, ou porque minha nora não gosta, meu neto não gosta, vai cuidar de você. Isso evita a depressão. Esses dias eu fui comprar um presente para uma amiga, e tinha uma outra amiga junto comigo. Sabe que mulher, quando entra numa loja para comprar alguma coisa para alguém, lógico que ela vai comprar alguma coisa para si mesma também, né? A gente olha lá, tá bonito, um sapato, e aí eu comprei alguma coisa para mim também. Quando cheguei no balcão, pedi para embrulhar, a moça falou assim, os dois são para presente? Eu falei, são. Aí a minha amiga falou, não, um é para você. Eu falei, minha amiga vai receber um pacote bonito com laço, e o meu vai dentro da sacola plástica, para que eu vou fazer isso? Né? Aqui na nossa igreja tem um bazar muito bom de vez em quando. E às vezes eu vou elogiar alguém e digo assim, nossa, mas que roupa bonita. É do bazar. Eu falei, mas eu não perguntei de onde que era a roupa. Eu falei que você está bonita. A Margarete aí, posso contar, Margarete? Acabei de pegar a Margarete, né? Falei, Margarete, que blusa bonita. Ela me falou o preço da blusa. Eu falei, eu não quero saber o preço, só falei que a blusa é bonita. Nós estamos acostumados a nos justificar até aquilo porque é tão bom, que é tão bonito, que é tão saudável. E às vezes nós perdemos esse lado interessante da vida, porque nós estamos muito focados naquilo que é lá embaixo. Então, uma coisa para vocês prestarem atenção, que na terceira idade, você só vai aperfeiçoar aquilo que você sempre foi. Só que antes dos 60 a gente consegue dar uma camuflada, depois você não aguenta mais. Então, se você foi chato a vida inteira, você vai ser mais chato ainda na terceira idade. Se você foi mal-humorado a vida inteira, você vai ser mais mal-humorado ainda na terceira idade. Eu nunca vi, exceto por uma enfermidade, eu nunca vi alguém que foi bem-humorado a vida inteira e se tornou mal-humorado na terceira idade. A menos que ele tenha tido alguma doença neurológica ou degenerativa. Se você foi bem-humorado a vida inteira, você vai ser bem-humorado na terceira idade também. Porque é uma questão de postura. Aquilo que eu dei valor a vida inteira é aquilo que eu vou valorizar na terceira idade. Agora, a gente tem que sair muitas vezes desse papel de vítima. De achar que porque eu sou da terceira idade, alguém tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Então não use o que você não precisa, não faça o que os outros podem fazer por você, não perca a mobilidade, não perca o lado bonito da vida. Eu acho que a terceira idade, quando você planejou, você se aposentou, é um tempo para você correr, fazer as coisas que antes não podia fazer porque trabalhava, cultivar mais amigos, ir mais a encontros, frequentar uma... Podia fazer isso antes, agora tem tempo, vai ficar em casa vendo de vez em quando, mas não o tempo todo. Então nós temos que ter bastante cuidado com essa visão negativa do envelhecimento. Vamos pensar também em depressão e demência.
terceira idade, chamado de pseudodemência. Na terceira idade, eu imagino que vocês já saibam disso, infecção urinária da demência na terceira idade. Então, quando alguém fica com um quadro de demência, a primeira coisa que você tem que fazer é contar para o seu médico e fazer um exame de urina. Minha mãe tem 76 anos, mais uns 76 anos muito fragilizado, porque ela teve problemas de saúde a vida inteira. Mas nunca teve nenhum quadro de demência, ela sempre foi muito lúcida. E há 2 meses atrás, o meu irmão ligou para mim e falou assim: Sandra, a mãe surtou. Aí eu falei: surtou como? A mãe está completamente surtada. E aí ele disse assim: alguma coisa aconteceu com a minha mãe. E aí eu liguei, tentei falar com ela no telefone, e eu vi que ela estava num estado de confusão mental absurdo. E eu falei: essa não é a minha mãe. Estava numa cidade pequena, sem muito recurso. E aí levaram o equivalente à UPA daqui no posto, fizeram alguns exames, e eu insistindo com meu irmão: já fizeram um exame de urina? O médico disse que não precisa. E ela foi piorando. E aí então, daqui eu liguei para um amigo que eu tenho lá em Florianópolis, arrumei um psiquiatra e levei. O psiquiatra, primeiro dia, pediu o exame de urina. Ela estava com uma infecção urinária muito forte, tomou remédio para infecção urinária e a demência foi embora. Também, quando o idoso começa a ficar em depressão, ele pode apresentar um quadro de transtorno mental de alguma ordem. E aí começa assim, pensa, às vezes a família não leva e se acomoda: mas ele está na idade mesmo de estar com alguma dificuldade. Quando o médico trata a depressão, aquele quadro de confusão vai embora. Então, isso é o que nós chamamos de pseudodemência. Então, às vezes, o sintoma parece Alzheimer. Por isso que estão fazendo isso comigo, né, Jean? Se fosse visitante, ele não faria isso, não. Vamos ver o que na terceira idade, quais são as coisas que mais oportunizam a depressão na terceira idade. Atualmente, finanças é uma delas. E sabe o que eu tenho percebido que tem acontecido na terceira idade? E minha filha me alertou muito para isso, que ela disse: mãe, às vezes a gente atende pessoas lá no hospital e ela não tem dinheiro para o tratamento, porque alguém da família ficou desempregado e aí fez um empréstimo no nome do pai ou da mãe, e agora ele não recebe mais salário, porque o empréstimo já vai descontado direto na folha dele, e ele não tem mais dinheiro nem para se tratar. Eu não estou dizendo que nós não devamos, quem pode, que você deva ajudar seu filho, sua filha, quem quer que seja, que está com dificuldade financeira, desde que isso não venha implicar em dificuldades para você. Você não pode ficar sem proventos e sem dinheiro para o seu próprio tratamento, porque você está bancando uma outra família que está desempregado. E às vezes, por causa desses comportamentos de proteção que nós temos, os nossos filhos ou os nossos netos não aprendem a se virar na vida, porque nós estamos cobrindo tudo o que acontece o tempo todo. Então a gente tem que ter cuidado, né? Você trabalhou a vida inteira, suou para ter condignamente uma aposentadoria, que no Brasil já é um quadro delicado. Você tem que ter muito cuidado para não comprometer a sua renda de tal modo que você não tenha dinheiro nem para se tratar. E a gente tem visto isso de modo muito efetivo acontecendo, né? Às vezes eu conheço pessoas que o avô paga o colégio do neto porque a família diz que não tem dinheiro, mas depois eu vejo foto da família passeando na Disney, em restaurantes, viajando. Como assim não tem dinheiro para pagar o colégio do neto? A gente tem que ter um pouco de critério. É um assunto delicado, não é uma coisa fácil de a gente falar, mas é uma coisa que tem acontecido. Tem muito idoso passando muita dificuldade. Alguns estão sendo literalmente explorados financeiramente pela família. E isso pode estar trazendo um quadro de depressão muito sério. Também a questão do luto,
Eu fui numa festa de família do meu esposo recentemente e estava lá a única irmã da minha sogra que está viva. E eu fiquei olhando para ela, eles eram 12 irmãos. E aí eu me coloquei no lugar dela, falei assim, essa mulher viu 11 irmãos falecerem. Não é fácil. Você vai tendo que se deparar com tantas perdas. E nós temos que trabalhar esse nosso luto. O que às vezes dizem para os idosos, ou não só para os idosos, na questão do luto, quando alguém diz, você não deve mais falar sobre esse assunto. Como assim não devo falar? Não chore. Eu perdi uma pessoa que eu amo e eu não posso chorar. Você deve se desfazer de tudo que aquela pessoa tinha. Você deve jogar fora. Não fale mais isso que você vai esquecer. Se você não quiser adoecer, fale dos teus sentimentos. Se a sua família não tem paciência para ouvir, procure alguém que tenha. Procure um profissional. É claro que eu preciso ser ajudado nesse processo de luto para que aquela dor vá se transformando numa saudade bonita. O luto tem fases. Eu tenho que ser ajudado para vencer essas fases do luto. Mas é algo que precisa ser trabalhado. Só que às vezes nós vamos perdendo, nem nos damos conta de quantas perdas eu já tive, e aquilo está tudo guardado lá dentro, eu não venho falando sobre isso, e isso vai acabar se transformando numa dificuldade de depressão. Também a questão da sexualidade. Para muitas pessoas e para alguns idosos é um tabu falar sobre a vida sexual, e alguns idosos acham que só porque eu envelheci, eu não tenho direito mais a uma vida sexual saudável e ativa. Quando pode ser uma fase muito mais prazerosa, porque vocês já estão sozinhos em casa, você não corre mais risco de engravidar, não tem mais um bebê para te acordar de noite, né, Maurício? Não tem mais uma criança para chamar de noite. Estou brincando com o Maurício porque ele tem uma filha pequenininha, que é uma fase que requer muita atenção de um casal. Então, procure um médico, converse com ele, faça o que for possível. Não tenha constrangimento em procurar se ajudar nessa área, em procurar mecanismos da ciência que possam ajudar você a continuar a ter uma vida sexual saudável. Solidão. Eu posso estar no meio de um monte de gente e não me sentir sozinha, e eu posso morar sozinha e não sentir solidão, porque a solidão é um estado de espírito. Eu costumo dizer que solidão é estar sozinho de si mesmo. Houve uma época em que meu esposo trabalhava, a profissão dele exigia que ele viajasse muito. E as pessoas sempre queriam providenciar, os meus amigos, providenciar alguém para dormir comigo em casa. E eu brincava assim, não se preocupa não, que eu gosto muito da minha companhia. Eu fico muito bem sozinha, não tem problema não. Então a gente tem que tentar ver o que está me causando solidão. Às vezes você está cercado de amigos, mora com a família, ou com os filhos, ou mora com alguém. Por que eu estou tendo solidão? O que é que me faz sentir só? Então eu tenho que trabalhar esses recursos, aprender a ficar sozinho, se preciso for. A ideia de ficar sozinho não deve apavorar ninguém. Se eu souber conviver comigo mesma, se eu souber aproveitar a vida, irmãos, há vantagens de estar acompanhado e há desvantagens de estar acompanhado. Há vantagem de morar sozinho e há desvantagens de se morar sozinho. Então, independente de qual seja a nossa posição, há vantagens e desvantagens. E eu preciso trabalhar isso. E também o envelhecimento não ativo, que eu imagino que vocês estejam aqui justamente para lutar contra isso. O envelhecimento não é para eu parar e esquecer a vida e agora vou ficar trancado. Nós temos 3 tipos de idade, que é muito importante que a gente tenha conhecimento disso. Nós temos primeiro a idade biológica. A idade biológica, ela está ligada ao nosso envelhecimento orgânico.
quando os nossos órgãos sofrem modificações e começam a diminuir o seu funcionamento e a sua capacidade de autorregulação se torna menos eficaz. Essa é a idade biológica, né? Aquilo que a gente fazia organicamente falando alguns anos atrás e sente que não tem mais o mesmo pique para fazer agora porque eu estou envelhecendo. Essa é a nossa idade biológica. Passa aí para mim, Joilton. Se perder um pouquinho, olha lá. Nós temos a idade social. A idade social refere-se ao papel, aos estatutos, aos hábitos das pessoas relativamente aos membros da sociedade. É uma idade que está fortemente determinada pela nossa cultura. Como é que o Brasil trata o idoso? Quais são os direitos que o idoso tem? Nunca deixe de correr atrás dos seus direitos. Se é um direito, corra atrás deles. Pode dar um pouco de trabalho, mas a gente ganha. Eu fiz uma cirurgia de coluna 17 dias atrás. Na primeira cirurgia que eu fiz, há 5 anos, eu só consegui fazer a cirurgia com liminar na justiça, porque o plano de saúde não queria pagar. E aí o meu advogado disse assim, vou entrar com a liminar que o juiz vai despachar em 24 horas e não tem chance de que o juiz negue isso. E aí eu perguntei para ele, se o plano de saúde sabe que o juiz não vai negar, por que ele nega? E aí ele disse, porque o plano de saúde joga com uma probabilidade estatística. Apenas 10% das pessoas vão atrás e reclamam. Então, para eles é mais lucro pagar quando alguém reclama, e aí eles negam e os outros 90% não procuram. Então, nós, no Brasil, nós podemos, isso aqui dá uma outra palestra, de quantas coisas nós não temos, até a situação política brasileira, porque nós fechamos a boca para tudo. Nós não falamos, nós não corremos atrás dos nossos direitos. Coisas mínimas que a gente deixa para lá. Minha filha foi recentemente com os amigos comemorar o aniversário numa das redes de restaurantes que a gente tem. Ficaram quase 2 horas esperando na fila e uma série de erros. E ela chegou em casa, pegou o e-mail, foi direto na matriz daquela rede, reclamou, registrou o e-mail de todo mundo, relatou tudo que tinha acontecido. O gerente geral pediu as imagens da câmera naquele dia, viu que elas tinham razão e elas ganharam um voucher de reserva para ir numa outra unidade com um valor considerável para cada pessoa que não tinha sido bem atendido naquele dia. Então, corra atrás dos seus direitos. Isso é idade social. É como eu me relaciono com as leis do meu país, até quanto eu vou atrás, até quando eu estou requerendo aquilo que é um direito meu. Não se permita jamais ser maltratado. Respeito é algo que faz bem em qualquer lugar. E respeito é algo, eu posso não gostar do adulto, mas eu gosto dele. Mas ainda que eu não gostasse, eu tenho a obrigação de respeitá-lo. Então eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu tenho que respeitar todo mundo. E você tem que exigir que as pessoas também tenham respeito com você. E para isso você precisa ser conhecedor dos seus direitos. Então nós temos a idade biológica, temos a idade social e nós temos a idade psicológica, que essa relaciona-se aos comportamentos da pessoa. O que é que pode me mobilizar? As mudanças do ambiente, a sua capacidade de adaptação. É verdade que quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a nossa capacidade de adaptação. Era mais fácil se adaptar antes do que hoje. Agora, muito cuidado, que é na terceira idade que nós temos uma forte tendência de nos apegarmos às coisas. Aquele monte de papel que não tem mais valor nenhum e está lá na sua casa enchendo de barata. Aquele casaco que há 5 anos você não usa, mas você não doa para ninguém. E a gente vai se apegando a coisa. Ah, mas isso aqui me lembra tanto fulano.
Irmãos, quando alguém foi muito importante para mim, e que eu tenho um grande carinho por ela, o melhor que você pode fazer é guardar no coração. Não é o fato de eu me desfazer daquilo que vai me fazer, vai dizer que eu estou amando menos ou estou me esquecendo. Eu acho que na terceira idade, era a idade que a gente tinha que ter mais funcionalidade nas coisas. Então eu digo assim para as minhas filhas, quando vocês forem embora, eu vou querer um apartamento pequeno, funcional, tranquilo, para não ficar limpando esse apartamento enorme, esse monte de tranqueira que tem aí dentro. Vão jogar isso tudo fora e morar e viver com o essencialmente necessário. Mas cuidado, que na terceira idade a nossa tendência é guardar. Tem gente que tem capa de boletim, de programa de não sei quantos anos guardada dentro de casa. Fita cassete, gente, não tem nem aparelho para tocar fita cassete mais. E tem gente que tem um baú de fita cassete em casa. Vocês estão rindo por quê? Vocês já viram esse filme? É uma tendência nossa de querer guardar as coisas. Vamos aprender a guardar um pouco mais no coração. Então, essa idade psicológica diz respeito à nossa maturidade em lidar com as coisas, em me desfazer daquilo que eu não preciso e fazer com que a minha vida seja cada vez mais fácil. Se eu posso facilitar, para que eu vou complicar? Então, olhar aquilo que eu não preciso mais disso para viver, isso aqui não tem mais utilidade. Tem gente que está precisando muito de uma coisa que você tem em casa e que você não precisa mais. Então, vamos nos avaliar, ver de quanto realmente que eu preciso, o que eu posso me desfazer das coisas, tornar a minha vida mais alegre, mais leve e mais prática. Então, vamos olhar um pouquinho nas causas da depressão. Ela é 3 fatores. Primeiro é o genético. Infelizmente, a depressão tem um componente genético fortíssimo. Quase sempre onde tem um deprimido, pode investigar que na família já teve mais alguém. É muito raro, se ela é genética, alguém mais na sua família já teve. Também, outra causa da depressão são os eventos estressantes. O que é um evento estressante? Aí ele vai variar de pessoa para pessoa. Eu posso passar por uma situação de morte na minha família e eu vou reagir de uma maneira e o Wilson vai reagir de outro, do jeito dele. Nós dois podemos perder pai e mãe, mas eu nunca vou poder chegar para o Wilson e dizer assim, eu sei o que você está passando. Não sei. Essa é uma frase que eu detesto. Quando alguém diz assim, eu sei o que você está passando, não sabe. Você pode até imaginar, mas você não sabe. Eu nunca vou saber o que o outro está passando. Só quem passa, quem sabe. E o que eu mais escuto dos pacientes deprimidos é isso. Detesto quando alguém diz que sabe o que eu estou passando. As pessoas não sabem. Só quem passa por uma depressão realmente sabe o que é. Então, um fator é a genética. O outro fator muito importante da depressão, às vezes ela é química. E que vai precisar de uma ajuda psiquiátrica, de um medicamento para ajudar. E é aí que eu vou brigar com vocês, porque a faixa etária mais resistente a procurar um psiquiatra é a terceira idade. Porque na cabeça de algumas pessoas, se eu procuro um psiquiatra porque eu estou maluco. Muito pelo contrário, a gente procura psiquiatra para não ficar maluco. Mas e ainda que fique maluco, alguém enlouquece porque quer? E também, o que é que determina quem é maluco e quem não é? Quem que diz o que é normal e o que não é? Quem que determina o grau de normalidade? Eu tenho que olhar para mim. Mas às vezes a depressão é por causa de um componente químico. Que você pode fazer anos e anos de terapia, se for químico. Eu sou psicóloga e seria muito confortável para mim poder dizer assim que a terapia cura qualquer depressão. Não tem depressão que se eu não tiver a ajuda de um psiquiatra, ela não vai se curar, porque é químico. Ela vai precisar regular isso no organismo. Então não tenha medo nem preconceito de procurar.
Esses dias um paciente meu que foi ao psiquiatra, e ele disse para mim, mas e se eu tiver que tomar esse remédio para o resto da vida? Eu falei, se você fosse diabético, você não ia ter que tomar um remédio para o resto da vida? Quantos aqui são diabéticos? Ali. Quantos aqui têm hipertensão? Eu também tenho. A gente não tem que tomar um remedinho todo dia, mas se aquele remédio me mantém vivo, que maravilha. Então eu tenho que olhar para a medicação como um aliado meu, não como meu inimigo. Eu tenho uma paciente que sofria de uma enxaqueca grave. E ela dizia para mim que desses remédios comuns aí de enxaqueca, eu tomava 2, 3 caixas por semana. E agora ela foi a um neurologista que fez um tratamento adequado e ela toma 1 comprimido por dia. E aí ela perguntou para ele, por quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio? Ele disse, possivelmente para a vida toda. E aí ela veio brigar. Eu falei, menina, você tomava 3 caixas por semana e estava normal. Agora que o médico disse que você toma 1 comprimido por dia, você vai brigar com esse único comprimido? Então, quanta coisa nós deixamos de fazer por causa de preconceito, por causa do senso comum que diz isso ou diz aquilo. Então, nós precisamos procurar ajuda, primeiro para identificar a causa. Sem diagnóstico não há tratamento. Eu preciso saber a causa da depressão. As mulheres, quando vêm ao meu consultório, a primeira coisa que eu peço para as mulheres com sintomas depressivos é um exame de controle hormonal, porque nós mulheres temos a nossa bênção e a nossa desgraça, às vezes, são os nossos hormônios, né? E às vezes é uma questão hormonal a depressão, que você faz um tratamento conjunto e logo vai resolver. Então nós temos que nos livrarmos desses preconceitos para procurar ajuda. Como prevenir a depressão? A maior prevenção para a depressão é a amizade. Irmãos, a amizade é uma coisa maravilhosa. É poder conversar, sair, sorrir, brincar, ter uma vida social, ter um plano de vida. E parece que plano de vida não é uma coisa que soa muito para alguns da terceira idade. Porque ela acha que alguém, esse dia uma falou assim para mim, não, doutora, eu já estou na fase de pisar no freio. Eu falei, pisar no freio do quê? No que você está pisando no freio? É como se não pudesse estudar mais, não pudesse abrir um novo negócio, não pudesse se tornar sócio de alguém, não pudesse mudar de cidade, mudar disso, mudar daquilo. Eu tinha uma senhora, paciente minha da terceira idade, que era muito interessante. Ela queria comprar um apartamento de X quartos na rua tal. Ela tinha assim uma lista de requisitos. Por incrível que pareça, ela encontrou o apartamento dentro da lista dela. E ela disse assim para mim, mas e agora, se eu comprar e mudar para lá e não gostar? Falei, você vende e compra outro no outro lugar. Mas é um apartamento. Falei, mas o que é melhor? Você ficar lá não gostando do lugar? Ou se você descobriu que não é como você queria, você vende e troca de novo. Qual o problema? Então, não olhar para a vida como se as coisas fossem definitivas. Esse é um olhar que às vezes afeta muito a terceira idade. Ah, não tem mais jeito, só não tem jeito para a morte. Para o resto, se a gente quiser correr atrás e buscar, tem jeito. Uma vez eu fui acompanhar um médico que eu trabalhava na equipe dele, para dar um diagnóstico para uma pessoa. Era uma senhora, ela tinha tido um câncer muito agressivo, e depois de tantos tratamentos, o médico chegou à conclusão de que não tinha mais, que a medicina não tinha mais o que fazer por ela. E aí eu fui junto. E ela era uma pessoa muito para cima, muito sorridente, muito brincalhona. E à medida que o médico foi falando, ela dizia assim para ele, quanto tempo eu tenho? E ele rodava, ela dizia, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? E ele tentava dar a volta, e eu falei para ele, diz para ela, é um direito que ela tem de saber quanto tempo ela tem de vida. E ele disse para ela, se tudo correr bem, na melhor das hipóteses, a senhora tem 6 meses de vida. E ela sorriu e disse assim, olha, vão ser os 6 meses mais incríveis da minha vida, porque tudo que eu não pude fazer até hoje, eu vou fazer nesses 6 meses. Isso já fazem 4 anos e ela está viva até hoje. E quando eu converso com o oncologista dela, ele disse, essa mulher tem uma vontade de viver, uma força de viver, que a medicina não explica a viravolta que ela deu no tratamento dela.
Mas também eu tenho uma paciente que na semana passada, o oncologista dela me ligou e disse, olha, 90% das pessoas reagem muito bem ao tipo de dificuldade que ela está tendo. E ela não está reagindo a medicação nenhuma. E aí foi a palavra do médico. A impressão que eu tenho é que ela trava o próprio tratamento. Então, problemas biológicos adoecem as emoções. E as emoções adoecem o nosso corpo. É uma dualidade que a gente não pode separar. Pessoas que são mais alegres, que têm mais esperança, que acreditam mais na vida, que oram mais, que são mais religiosas. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Pessoas que têm mais fé, que são mais otimistas, elas têm mais facilidade de de prevenir a depressão. Algumas mudanças muito significativas que podem nos ajudar a evitar a depressão. Primeiro, nós temos que pensar que tudo começa no pensamento. Tudo que nós fazemos na vida começa primeiro no pensamento. Então, quando alguém fala alguma coisa errada e vem pedir perdão e fala assim, eu não queria ter dito aquilo, eu digo, não, você não deveria ter dito, mas que você queria. Porque a gente não diz o que a gente não quer. Tudo começa no pensamento. Por quê? O pensamento desperta a sensação leva à ação. Você pode estar num dia muito bom, mas alguém começa a contar só desgraça para você, daqui a pouco você está chorando. Quem fica assistindo o jornal o dia inteiro hoje, como é que sai de lá? Então nós não podemos perder a esperança. Se tudo na vida dependesse de mim, da minha postura, como é que seria a vida? E a gente pode lutar contra o mau humor, contra a corrupção, fazendo a tua parte. Quando você chega no final do dia e diz assim, eu fiz a minha parte, isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Porque às vezes nós estamos olhando as grandes coisas que nós achamos como erro, mas que no dia a dia a gente está fazendo a mesma coisa. E isso acaba refletindo na nossa autoimagem. Esses dias eu fui abastecer o carro e o rapaz pedia a nota fiscal. E o rapaz disse assim para mim, a senhora quer nota de quanto? Aí eu me fiz de boba, eu disse assim, como assim de quanto? Quanto a senhora quer que eu coloque na nota? Eu falei, quanto está na bomba? É o que eu quero na nota. Por quê? A gente sabe que muita gente que trabalha, que tem diária da empresa, ele gasta X, mas aí ele pede a nota de tanto, e a gente fica malhando a corrupção no Brasil, chega atrasada no trabalho. Isso tem muito a ver com a imagem que nós temos de nós mesmos. E a imagem que eu tenho de mim mesmo vai determinar o tipo de comportamento que eu tenho. Então, se eu tenho noção de que, se eu sei que eu ajo corretamente, eu sou coerente, eu tenho respeito pelos outros, eu tenho bons amigos, eu cultivo bons pensamentos, isso vai ser um antídoto muito bom com a depressão. Cultivar a nossa rede de apoio. O que é a nossa rede de apoio? É a nossa família, os nossos vizinhos. Às vezes a gente não sabe receber ajuda. Eu conheço muita gente que ajuda todo mundo, mas se ela ficar doente, ela não vai ligar para ninguém, porque ela acha que ela está incomodando. E aí a gente tem que desmistificar alguma coisa, né? Quando alguém diz assim, mas deu tanto trabalho, não deu trabalho, mas eu fiz com prazer. Não precisa dizer que não, imagina, não deu trabalho nenhum, claro que deu. Aqui na nossa igreja nós temos grupos pequenos. E às vezes os jovens vão lá para a nossa casa, por causa do grupo das minhas filhas. Dá trabalho ter 20, 25 jovens dentro de casa? Esse dia meu esposo chegou, entrou pela porta dos fundos e falou assim, tem uns 30 aí? Eu falei, não, só tem 5. Como assim? Eu falei, não, só tem 5. Dá trabalho? Claro que dá, mas eu faço aquilo com tanta alegria. Então a gente também não precisa, né, fazer cara de bonzinho quando não precisa. Deu trabalho? Deu, mas eu quero fazer. Eu posso dormir com você no hospital hoje. Nossa, mas vai dar trabalho? Vai, mas se eu precisasse, você não dormiria comigo também? Então vamos embora, vamos fazer juntos. É tratar a vida com um pouco mais de coerência. Então lembrar que eu preciso cultivar a minha rede de apoio, de relacionamento.
Eu acho que algumas coisas vocês devem ter ouvido muito nesses encontros que vocês têm feito. Exercícios regulares, tratar da questão do sono, alimentar-se adequadamente, gerir o estresse. Como é que a gente vai gerir o estresse? Há uma pesquisa em psicologia, guardem bem esse número, que diz que 89%, quanto? 89% das coisas com as quais nós nos preocupamos nunca acontecem. Apenas 6% acontecem e nós só temos gerência sobre 2%. Quanta energia jogada fora. Porque nós estamos ansiosos. E se eu estou ansioso por determinada coisa, posso fazer alguma coisa por aquilo? Não posso. Se eu não posso, então também não adianta ficar preocupado. Então a gente tem que aprender a gerir o estresse. Ajuda muito também fazer um trabalho social, fazer sentido na vida de uma outra pessoa. Nós temos tanta experiência, tanta maturidade para ajudar. Nossa igreja que tem um programa de reforço escolar que eu acho maravilhoso. Qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico ajudar essas crianças. Eu posso contar histórias para alguém, ler para alguém que é cego, ajudar. Pastor Bill Wichter, que todo mundo, a maioria de quem é brasileiro mais antigo, conhece. Membro de nossa igreja, está hoje nos Estados Unidos. Mas até pouco tempo, quando ele conseguia se movimentar sozinho, ele criou uma equipe de homens na igreja que fazem pequenos concertos na casa de pessoas idosas que já não conseguem fazer mais sozinha. Então ele disse para mim, a gente vai lá, troca lâmpada, desentope pia, troca isso, limpa jardim, leva a pessoa no médico, vai no supermercado para ela. Ele tinha um grupo de pessoas, ele disse, todos com mais de 70 anos, que trabalhavam, tinha uma escala de trabalho. Então, se eu precisasse de alguma coisa, essa semana eu preciso que alguém vá desentupir a pia do meu banheiro. Ele disse, a equipe ia lá durante aquela semana e desentupia. Ele disse que aquele grupo era tão alegre, tão feliz, porque estava ajudando, fazendo um trabalho social. Então, esse é um bom motivo para a gente também trabalhar. Finalizando, quero dar bem rapidinho uma lista dos sintomas mais comuns da depressão. E repito, não é porque você tem um ou dois desses sintomas que você pode dizer que tem depressão, né? Depressão é uma síndrome, ela é um conjunto de sintomas, mas se você tem constantemente sentimento de desamparo, de desesperança, um panorama desolador, pensa que nada mais vai ficar melhor, que tudo está perdido. Se você perdeu o interesse nas atividades diárias, a depressão sempre traz uma mudança de comportamento muito grande. Aquilo que antes você fazia com muita facilidade e até com algum prazer, de repente parece que não faz mais sentido. Alterações do apetite, tanto para mais quanto para menos. Cada um se conhece e tem um padrão. Se de repente você passou a não comer nada, ou de repente passou a comer demais, essas alterações merecem prestar atenção. Alterações do sono também. Lembrando que você já se conhece, você tem um padrão. Eu sei que há pessoas que se satisfazem com 4 horas de sono por dia, tem gente que se satisfaz com 5, tem gente que precisa de 12. Na terceira idade, acho muito difícil que alguém precise de 12 horas de sono, mas os jovens precisam, em média, 12 horas de sono. Sentimento de inadequação. Qualquer lugar que eu estiver, eu acho que alguma coisa está errada. Não dá certo, não combina comigo, não gosto de estar lá, ou seja, nenhum lugar serve mais. Irritabilidade ou inquietação constante. Se você não era uma pessoa que se irritava facilmente, de repente você passa a se perceber muito irritado. Aliás, aqui um parênteses bem importante. Nos homens, a depressão no homem se manifesta muito mais pela irritabilidade. As mulheres têm um sintoma mais clássico de chorar mais, de ficarem mais reclusas, de não querer sair de casa. Os homens continuam trabalhando, produzindo, mas altamente irritados. Então, nos homens, o maior sintoma da depressão é a irritabilidade, né?
Aversão a sentimentos, não quero mais carinho, não quero mais toque, não quero que falem comigo. Dores inexplicáveis, dificuldade para concentração, pessimismo, vê dificuldade em tudo. Alguém disse que o otimista inventou o avião e o pessimista o paraquedas, né? Porque é aquela pessoa que vê dificuldade em tudo, tudo para ela está ruim, nada para ela serve, pode ser um problema. Problemas psicomotores, tanto de agitação ou de apatia. Tudo que foge daquele padrão normal que você já se conhece, vale a pena conversar com um médico, com um psicólogo e relatar as suas dificuldades. Anedonia, o que é anedonia? É a ausência de prazer. Tem mais prazer em nada. Coisas que antes você gostava muito, de repente você deixou de gostar. É uma coisa importante. Dificuldade de concentração, habilidade diminuída, tudo dentro daquilo que é o seu padrão. Não é um padrão para todos. Por isso que é importante você procurar uma ajuda para ver o que está acontecendo. Então, não se conforme achando que porque eu sou idoso, eu vou ficar deprimido. A depressão não é algo que está inerente à terceira idade. Às vezes é mais fácil de tratar até com medicamentos, porque normalmente pessoas da terceira idade já usam um número X de medicamentos. E às vezes um medicamento para depressão vai interferir naquele medicamento que você já tomava. Por isso não se automedique. Procure um médico que vai saber medicar você para você, porque o mesmo medicamento que faz bem para um, não faz bem para outro. Mas acima de tudo, irmãos, para que nós vençamos a depressão, nós temos que procurar ter uma postura para cima, alegre, criativa, buscando amigos, conversando, trabalhando e sabendo que nunca, nunca é tarde para ser feliz e nem para realizar aquele sonho que você acalenta há tantos anos. Porque Deus promete estar conosco todos os dias, é aquele que atende a todas as nossas necessidades. Deus abençoe cada um de vocês. Pergunta: como cristãos, nós estamos errados em nos afastar de pessoas negativas? Não, não é errado. Primeiro eu posso tentar ajudar essa pessoa a entender por que ela é tão negativa. Também um outro caminho é mudar a nossa expectativa. Se eu sei que aquela pessoa é tão negativa, não esperar coisas maiores dela, né? Se eu vou sair com a Margarete, eu sei que a Margarete é pessimista, eu já sei que ela é pessimista. Eu não vou me deixar afetar por isso. Estou brincando, né, Margarete? A última coisa que a Margarete é pessimista. Mas se aquele comportamento está te fazendo muito, muito mal e você não consegue lidar com aquilo, o que é esse afastamento? Não é não falar mais, mas se restringir ou começar a intensificar os seus relacionamentos com aquelas pessoas que você já sabe que vão te ajudar um pouco mais. Mas o melhor que a gente pode tentar conseguir é não nos permitir afetar por aquilo que é do outro. Sempre pense assim: o outro está mal-humorado, de quem é o mau humor? É dele, não é meu. Então eu posso aprender a conviver com isso e não ficar mal-humorado por aquilo que é do outro. Tem mais aí, Margarete? Mais 3. Algumas não são pergunta, né? Alguém que disse que o meu boletim de 11 anos atrás não vou jogar fora. Claro, para você, mas eu quis falar especialmente sobre coisas que eu não preciso mais guardar, que não faz diferença para mim. Aquilo que traz alegria, aquilo que me ajuda, que me aquece, isso é seu, né? A gente nunca deve jogar uma coisa fora se eu vou ficar sofrendo por ela.
Agora, à medida que a gente vai também se desprendendo, amadurecendo, eu consigo jogar fora umas coisas hoje que talvez há 10 anos atrás fosse impensável, né? Mas não faça nada que seja desconfortável para você. A pessoa que está em um tratamento psiquiátrico, um dia ela vai parar de usar o medicamento, a intenção é sempre essa. Depende do quadro. Há dificuldades psiquiátricas que a pessoa vai precisar de usar medicamento para sempre. Há uns que não, que é temporário. Então, só o seu médico pode responder isso para você, dependendo do que seja a causa, por que você está usando aquele medicamento. O exercício físico é a garantia de uma velhice saudável? Eu diria que é a garantia de uma velhice bem mais saudável. A gente não pode também achar que fazendo exercício físico não vou ter problema nenhum. Podemos ter problemas e também podemos retardar os problemas. Eu acho que o exercício físico, e aí o fisioterapeuta pode falar melhor sobre isso, né? O exercício físico, ele retarda o nosso envelhecimento e as nossas limitações. Mas também, psicologicamente falando, o exercício físico, ele ativa a área de prazer do nosso cérebro. Por isso que as pessoas que fazem exercícios físicos são menos propensas a ter depressão. E todos os médicos que tratam de depressão recomendam que você faça exercício físico, que o exercício físico, ele é um antidepressivo natural, né, que pode nos ajudar bastante. É normal se sentir a pior das pessoas quando o marido perde interesse? Depende de cada pessoa, não é uma situação confortável, mas eu indicaria que você procurasse ajuda. E algumas pessoas dizem para mim, mas meu marido não quer procurar ajuda. Procure você, porque nessa ajuda você vai aprender até a lidar com isso, a conversar. Também a entender por que o seu esposo perdeu o interesse. Às vezes ele não perdeu o interesse. Pode ser que ele tenha perdido alguma condição, esteja enfermo, tenha acontecido alguma coisa. Por isso é importante sempre procurar ajuda. Acabou? Muito obrigada, foi um prazer muito grande estar com vocês. Olá, queridos. Temos uma excelente notícia. Em outubro, separe um incrível final de semana para estar conosco. De 27 a 29 de outubro, venham participar de dias especiais, com muito lazer e conhecimento da Palavra de Deus, no Hotel Fazenda Vila Forte, em Engenheiro Passos, região do Itatiaia. Um lugar aconchegante e ótimas acomodações. Estamos preparando uma programação para você aproveitar tudo. O hotel, a cidade, os amigos, os cultos e muito mais. Você irá perder? Deus separou esses dias para transbordar infinitamente mais da sua graça.